Eu sei que já tem alguns dias que eu fico pensando, na verdade, será se eu gravo esse vídeo, será se eu não gravo? É muito interessante eu trazer aqui para vocês quais foram os aprendizados que eu tive depois de ter veiculado mais de 10 milhões em tráfego. Isso mesmo, mais de 10 milhões em tráfego. E isso, na verdade, foi por conta da prestação de serviço que eu tive para grandes empresas, principalmente do nicho de apostas. Então vou estar trazendo aqui para vocês alguns aprendizados, esses grandes aprendizados que eu tive, na verdade, com essa operação no qual eu tive a oportunidade de participar. E o que é que podemos dizer? Tipo, eu aprendi muita coisa porque eu já tinha uma experiência prévia sobre outros assuntos relacionados a e-commerce, infoproduto. Então, algo que veio a somar e eu pude colocar na prática algumas ideias. Então, um ponto muito importante que eu percebi em todo esse trajeto, que é a primeira coisa que eu vou estar falando aqui para vocês, é que o criativo é o 80-20 de tudo. Ainda mais que, por exemplo, no meu caso, boa parte desse valor que eu estou falando aqui para vocês, que eu cheguei a veicular, foi tanto em Google Ads como em Meta Ads, e tudo isso fez eu chegar na seguinte conclusão: criativo é 80-20. Por quê? Basicamente, se eu sei me comunicar da maneira correta, eu consigo passar a mensagem que eu quero passar no criativo, isso vai aumentar as chances de eu converter. Então, o ideal aí, na verdade, é que você teste e teste novamente variações de criativo, porque não somente vai ser o público, a localização, a faixa etária, digamos assim, quando você vai fazer uma otimização, que vai te trazer um resultado, mas sim a questão do criativo, seja em imagem ou vídeo. O ideal é que você teste ambos os formatos para ver qual desses formatos o seu público vai se adaptar e vai conseguir te entregar o melhor resultado possível. Isso é algo que a gente percebe na prática e, como eu te falei, você vai criando o feeling de saber, bom, de acordo com essas métricas, esse criativo está sim com uma boa performance, ou bom, esse criativo não está com uma boa performance. É algo que a gente vai vendo na prática e aprendendo, na verdade. E outro ponto muito importante desse meu aprendizado que eu estou compartilhando aqui com vocês foi a questão de que tudo funciona. Como assim tudo funciona? Você vê muito no marketing digital a galera falando: ah, mercado tal tá saturado, mercado tal morreu. Eu pude ver isso na prática, depois dessa experiência que eu tive, que muitas das coisas que alguns gurus falam que não funcionam, ainda hoje funcionam. O que pode ocorrer, na verdade, é do mercado, ou seja, o nível de consciência do público se sofisticar. Então, uma oferta que convertia bem em determinado período pode passar a não converter, e isso é normal, porque as pessoas vão aprendendo com aquilo, vão aumentando o nível de consciência e tem outra percepção sobre tal coisa. Aí faz com que, por exemplo, aconteça no meio do caminho uma redução na taxa de conversão ou coisa do tipo. É algo que pode ocorrer e é normal, mas aí que tá. Não dá pra dizer que, por exemplo, a oferta do bolo do pote morreu ou qualquer outro tipo de oferta que você já ouviu falar parou de vender. O que pode ser feito, na verdade, são ajustes que vão fazer com que essa oferta ainda performe. Então é interessante que você pense o seguinte: não tem oferta que não funciona. Basta apertar um pouquinho os parafusos que vai funcionar. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de uma operação que eu tenho orgânica, não tem nada a ver assim com o tráfego pago, mas é algo que, se eu falasse aqui para vocês que eu tô fazendo e tô ganhando dinheiro com isso, vocês iam falar: é mentira. Pois é algo que eu pensei que não funcionava também e funciona. E eu tiro esse aprendizado também para o tráfego pago, ou seja, muitas das ofertas que a gente pode pensar que isso ou aquilo não funciona, ainda hoje funciona. Entendeu? Basta você testar. E aí que entra a junção de testar criativos, testar públicos e testar ofertas. É um conjunto que se complementa e vai te entregar o melhor resultado. O que a gente percebe também, eu tirei de aprendizado disso, eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô com a tela e tô com uma colinha para poder passar aqui para vocês e não esquecer nada desse conteúdo. É, na verdade, que você vai precisar de no mínimo 3 dias para poder realizar uma análise de tráfego. Aí você vai falar: nossa, eu aprendi isso lá no curso do Pedro Sobral. Mas, mano, isso é algo muito real. Por quê? Pode muito bem acontecer no primeiro dia de campanha você ter um bom desempenho, como também pode acontecer de você não ter um bom desempenho no primeiro dia de campanha. E o que é que isso vai implicar? Vai implicar no seguinte: se você for querer se basear somente por um dia de campanha, você pode estar deixando uma oferta que vai te gerar muito dinheiro no lixo, jogando ela fora, tá entendendo? Mas o que é que a gente pode tirar disso? Que você vai deixar rodar por no mínimo 3 dias, você vai ter 3 dias para a campanha performar, você vai ter dados suficientes para poder analisar os criativos, analisar os conjuntos, analisar todas as métricas necessárias para você entender se está performando bem ou não. Então esse é um aprendizado que eu utilizo hoje para qualquer projeto que eu vá rodar
é ter no mínimo 3 dias de dados para poder analisar. Isso é fundamental para eu conseguir de fato um resultado que seja estável e efetivo, porque por meio disso eu já vou ter dados suficientes para poder ir otimizando e, na verdade, aumentar a chance de eu ser mais assertivo, né? Realizar também otimizações assertivas, porque acredito que uma das habilidades que eu mais desenvolvi nesse período foi a questão da análise, você de fato saber ler os dados. Então é muito interessante que você desenvolva também essa habilidade. Foi algo que para mim, eu tinha teoria, mas não tinha tanta prática, eu aprendi muita coisa na prática. E acredito que é o melhor campo de batalha assim para você desenvolver suas habilidades, seja no que for na sua vida, seja no tráfego, seja copywriting, seja o que for. Vá executar. Quando você executa, você aumenta as chances de você se submeter a dúvidas, a erros, e algo que você vai tirar de aprendizado, melhor do que qualquer teoria, é os erros. Pois nos erros você vai ver na prática o que não fazer e o que fazer para solucionar tal problema, digamos assim. É aí que você aprende muita coisa. E falando agora de lateralização, que é algo também que eu aprendi muito nesse período, é o que? Eu cheguei a veicular por dia coisa de 100 a 300 mil, vai depender do dia. E o que possibilitou a gente chegar nesse nível de escala foi lateralizar. A gente tinha diversas contas, com contas de anúncio, no qual a gente particionava, digamos assim, esse investimento entre as contas. Então se eu tinha 15 contas de anúncio, cada uma investia 20 mil reais, eu vou conseguir rodar no dia 300 mil. Teoricamente era mais ou menos isso. E também eu consigo controlar melhor minhas métricas. Quando eu não foco em colocar todo o investimento em uma única campanha, o que vai acontecer? Eu vou conseguir ter métricas mais baratas, vai possibilitar ter uma melhor escala e vai fazer com que eu seja mais assertivo e tenha um ROI mais estável, porque tudo que a gente vai fazer aqui é focando na verdade em ter um ROI, principalmente estabilidade, que é o que vai fazer com que você consiga aproveitar o máximo possível da sua operação e ganhe mais dinheiro, que é o principal basicamente. E aliado à questão da lateralização, entra um ponto muito importante aí, que é a contingência. Eu tenho muita experiência com nicho black, então pensando em nicho black, você já pensava logo em contingência. Então é interessante você ter várias BMs com bons limites, bons perfis para você estar distribuindo entre essas BMs, além de também BMs com boas contas de anúncio, porque elas vão possibilitar, por exemplo, caso você tenha alguma queda, seja bloqueio de conta de anúncio, página, o que for, vai fazer com que você consiga restabelecer o mais rápido possível. A ideia da contingência é, na verdade, você pensar que algo de errado pode acontecer. Então, quando você se prepara para algo de errado, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir resolver o problema mais rápido, vai fazer com que você volte a rodar bem mais rápido. Então, esse é um ponto, na verdade, que é fundamental. Acho que tudo que eu citei aqui para vocês são pontos que vão ser fundamentais para você ter êxito, seja em qual for o mercado que você esteja atuando. Todo esse meu aprendizado foi todo na prática, no contato que eu tive com a iGame, e acredito que foi algo que vem agregar muito no meu conhecimento. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente de toda e qualquer oferta que eu vá olhar, vou espionar, e sei que isso é algo que veio para somar na minha carreira, e eu vou conseguir, na verdade, ainda extrair bons resultados de todas as outras oportunidades que vão aparecer no meio do caminho. Acredito que eu tenho agregado com vocês esse conhecimento que eu acabei de te passar. É algo que vai, de fato, mudar a sua visão em relação a tráfego, certo? Então, antes de mais nada, eu peço que você deixe o like e me siga aqui no YouTube, tá? Valeu, tamo junto.